A Samsung trouxe em 2018 o Galaxy J6 com o eterno Exynos 7870 em seu interior, deixando apenas para o J8 a plataforma mais potente da linha. E aí fica a questão a ser respondida: será que esse chipset lançado no início de 2016, como um intermediário, ainda consegue entregar um bom smartphone de entrada? A resposta será dada com os resultados dos testes de bateria e desempenho do Galaxy J6. Começando com o nosso teste de velocidade, que consiste em abrir em 2 voltas 12 aplicativos de uma lista padrão que mantemos igual para comparar todos os dispositivos já testados por aqui. Se você ainda não sabe exatamente como funciona, tá tudo explicado na matéria completa lá no nosso site. Link está na descrição. A primeira volta foi realizada em um tempo bem razoável para um dispositivo com chipset de entrada, considerando a concorrência em 2018. Mas a segunda volta foi ainda mais lenta que a primeira, fechando em um tempo total de quase 3 minutos. O Galaxy J6 foi pior, por exemplo, que o Galaxy J7 Prime 2, que tem a mesma plataforma e sistema, mas traz mais memória RAM. Enfim, não é um tempo muito bom, mas para as tarefas mais básicas do dia a dia é suficiente. Os testes em benchmark não fogem muito ao que o hardware do J6 proporciona. No AnTuTu, o dispositivo da Samsung ficou na mesma faixa que o J7 Prime 2 e cerca de 4.000 pontos acima do Moto G6 Play. Já no Geekbench, o resultado foi consideravelmente melhor que o concorrente da Motorola, tanto em CPU como em GPU. A situação se inverteu no 3D Mark e GFX Bench, o que nos leva a crer que em gráficos o Exynos 7870 fica atrás do Snapdragon 430, apesar do processamento um pouco superior. E o grande destaque é a duração da bateria. A plataforma utilizada pela Samsung no J6 é bastante eficiente, ou seja, entrega processamento bom a pouco custo energético. Isso significa que o aparelho tem desempenho legal e entrega boa autonomia. Claro que considerando a categoria do chip, que hoje em dia podemos dizer que é de entrada. O J6 suportou incríveis 20 horas em nosso teste de simulação de uso real. O dispositivo da Samsung fica à frente do concorrente da Motorola, sendo um dos 20 melhores resultados que já obtivemos aqui no Tudo Celular. Você pode ver mais detalhes sobre esse teste na matéria completa em nosso site. Já nos testes específicos, o tempo em reprodução de vídeo em Full HD foi muito bom, assim como a gravação também em 1080p e as videochamadas realizadas no Skype. Os tempos ficaram próximos do obtido pelo Galaxy J5 Pro, que podemos considerar o antecessor do J6. Mas o antecessor ficou bem abaixo na simulação de uso real, como você já viu agora há pouco. Lembrando que todos esses testes foram realizados com o brilho de tela ajustado para emitir 200 lux e imagem branca. Por fim, o tempo de recarga é bastante decepcionante. O J6 tem 3.000 mAh para preencher e a Samsung inclui um carregador bastante fraco em sua caixa. O resultado é que demorou quase 3 horas para fazermos a recarga de 0 até 100% neste aparelho aqui, que não tem suporte à carga rápida. Quanto ao desempenho em jogos, não dá para esperar muita coisa, mas também não é de todo ruim. O J6 não alcançou taxa máxima em nenhum título que testamos, mas apresenta fluidez razoável se você não for muito exigente. As médias nas taxas de jogos são obtidas pelo Tudo Celular com auxílio da ferramenta Geekbench, que você pode baixar e aprender a configurar em um link na descrição deste vídeo. O PUBG Mobile, um dos jogos mais pedidos por nossos leitores, rodou com gráficos mínimos, e a taxa de quadros ficou em 23 FPS, média normal em dispositivos de entrada. Dá pra jogar se você for um cara desencanado de gráficos e fluidez incríveis. A autonomia média em jogos foi superior a 7 horas e meia. O Galaxy J6 é um smartphone desenvolvido para entregar desempenho razoável para tarefas mais simples. Nesse sentido, entrega o que dele se espera. Seu ponto forte fica para a autonomia de bateria, que é suficiente para até 2 dias com esse uso mais básico. Claro que você pode extrair ainda mais ou não chegar ao tempo que conseguimos em nosso teste. Tudo vai depender da sua exigência com o aparelho. Enfim, para um dispositivo que chegou caro, mas já pode ser encontrado por volta de R$ 700, tá de muito bom tamanho. E você concorda com essa avaliação? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E ainda corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa em nosso site, com mais detalhes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima!